E se eu te dissesse que o céu e o inferno não são lugares, mas eventos que acontecem dentro da sua mente? As pessoas passam a vida com medo do céu e do inferno, mas não percebem que já vivem dentro deles todos os dias. O céu nunca esteve acima das nuvens. Ele sempre esteve na forma como você interpreta o mundo, no modo como você reage à dor, ao medo e na força com que você mantém sua fé, mesmo quando tudo desaba. Você provavelmente já esteve no inferno antes. O inferno de acordar todos os dias se sentindo perdido. O inferno de saber o que fazer, mas não fazer. O inferno de querer mudar, mas se sabotar. O inferno de viver à mercê de pensamentos que você nem escolheu. E o mais louco é isso: ninguém te joga no inferno, você que se joga, e ninguém te tira de lá até que você decida sair. As pessoas procuram o céu no alto e temem o inferno no abismo, mas os dois sempre estiveram no mesmo lugar, dentro da sua mente. No fim, a maior revelação é simples e brutal. Não existe destino final, existe estado mental. E você habita exatamente o mundo que cria dentro de si. A verdade que você recebeu por séculos não foi criada para libertar sua mente, mas para acorrentá-la. A Bíblia mais antiga da Terra, a Etíope, preservou ensinamentos de Jesus que o mundo jamais deveria ver. Por mais de 4.000 anos, homens moldaram a fé como quem molda ferro em brasa. Cortaram trechos, apagaram livros, reescreveram conceitos, não para elevar o espírito humano, mas para transformá-lo em servo. Converteram a voz de Cristo em um eco domesticado, arrancando de suas palavras aquilo que tornava o homem incontrolável, o poder sobre a própria mente. Porque há algo que poucos sabem: Jesus não veio para criar adoradores ajoelhados. Ele veio para despertar criadores conscientes. Ele não iluminou os fracos para dependerem do céu. Ele revelou que o céu vive dentro deles. E essa revelação era perigosa demais para reis, sacerdotes e impérios. Um homem que descobre que o reino de Deus está dentro de si não se curva a ameaças. Ele não teme. Ele não pede permissão para existir. Ele se torna impossível de governar. Por isso, distorceram sua mensagem. Por isso, esconderam livros inteiros. Por isso, apagaram ensinamentos que falavam do homem como imagem criadora de Deus, como mente capaz de moldar realidade, como consciência conectada ao infinito. Eles retiraram tudo que poderia lembrar você do óbvio. Pensar é criar. E se você controla o próprio pensamento, nenhum poder externo controla você. Imagine o impacto disso. Imagine a força espiritual de um povo que entende que fé não é súplica, mas direção mental. Imagine multidões percebendo que pecado não é moralidade, e sim ignorância do próprio poder criador. Imagine sociedades inteiras despertando para o fato de que não nasceram para servir ao medo, mas para comandá-lo. Isso derrubaria impérios. Isso destruiria tronos. Isso anularia o lucro de quem vende culpa, submissão e salvação condicionada. É por isso que a verdade foi enterrada. Não porque era frágil, mas porque era forte demais. Forte o suficiente para libertar o homem do medo. Forte o suficiente para dissolver a autoridade daqueles que governam através da mente adormecida. Forte o suficiente para revelar que todo domínio começa por dentro e que ninguém pode escravizar um espírito que conhece o próprio poder. Quando você olha para a história com olhos atentos, percebe que a mensagem original de Cristo não era uma mensagem de submissão, medo ou culpa. Era uma mensagem de autodomínio. Ele falava de uma força que nasce dentro, não fora. Ele apontava para algo que nenhum templo, nenhum sacerdote e nenhuma instituição poderia monopolizar: a mente humana como o verdadeiro santuário de Deus. Quando dizia que o reino dos céus está dentro de vós, ele não estava oferecendo consolo poético, e sim instrução direta. Céu não era um destino após a morte. Era um estado mental de clareza, ordem e propósito. Jesus ensinava que o homem é feito à imagem criadora do Pai, não por aparência, mas por função. Assim como Deus cria com a palavra, o homem cria com o pensamento. Todo pensamento é uma semente, e a vida é o campo onde ela floresce. Pensar com fé não é torcer para que algo aconteça. É comandar a realidade de dentro para fora. É dar direção à mente e permitir que o universo responda. A verdadeira fé é ação interna, não teatro externo. Mas isso era perigoso, porque um homem que entende que o pensamento é a ferramenta mais sagrada, já entregue por Deus, não teme autoridades. Ele não depende de intermediários. Ele não se ajoelha para pedir permissão ao mundo. Ele para de esperar que o céu faça o que ele mesmo pode construir. E essa autonomia espiritual é o que instituições sempre temeram. Por isso, ao longo dos séculos, reduziram a fé a rituais vazios,
distorceram o conceito de pecado, transformaram a relação com Deus em dependência e medo. Mas o pecado, no ensinamento original, nunca foi sobre pequenas falhas humanas. Pecado é apenas a ignorância da própria capacidade criadora. Pecado é esquecer que a mente, quando desordenada, cria sofrimento, e que, quando alinhada, cria milagres. A Bíblia etíope preserva isso. Preserva livros que falam do homem como arquiteto da própria existência, como força criadora conectada ao infinito, como consciência responsável pelo próprio céu e pelo próprio inferno. Ensinamentos que lembram você de que a vida não é um teste, é um reflexo. Tudo que existe fora nasce primeiro dentro, e quando você domina o que pensa, domina o que vive. O que foi removido das Escrituras não foi a fé, foi o poder que ela dá ao indivíduo. Porque desperto, você deixa de ser conduzido e passa a conduzir. E esse sempre foi o verdadeiro chamado de Cristo. Se a mensagem original de Cristo era tão clara e tão libertadora, por que ela foi apagada? Porque existe um fato simples que nenhuma autoridade da história ousaria admitir. Um homem que domina a própria mente não pode ser governado. Ele se torna impermeável ao medo, imune à manipulação, livre de qualquer forma de poder externo que se baseie em ameaça, punição ou submissão. Esse homem não se vende, não se curva, não é comprado, e por isso precisava ser silenciado. As instituições descobriram cedo que a forma mais eficiente de controlar uma população não era pela força física, era pelo medo. O medo divide a mente, enfraquece a vontade, apaga a identidade. Ele transforma homens poderosos em seres indecisos, confusos e dependentes. E quando perceberam que as palavras de Jesus libertavam o homem desse medo, perceberam também que esse ensinamento precisava ser reescrito, diluído, remodelado. Criou-se um sistema onde a culpa substituiu a consciência, onde obediência substituiu responsabilidade, onde submissão substituiu propósito. E com isso a verdade mais perigosa de todas foi enterrada. O diabo não é uma criatura externa, é a imaginação humana mal direcionada. O mal nunca esteve lá fora. Sempre esteve dentro de uma mente perdida, distorcida, intoxicada pelo medo. Chamaram isso de diabo, para que você acreditasse que o perigo vinha de fora. Mas ele sempre veio de dentro. O diabo não tem chifres, tem pensamentos. Ele nasce quando a mente cria imagens negativas e lhes dá vida emocional. Ele cresce quando você alimenta dúvidas, memórias ruins, cenários catastróficos. E governa quando você esquece que tem o poder de reorganizar o próprio interior. É por isso que dominar a mente é tão perigoso para quem lucra com a ignorância. Um homem que percebe que pode dizer não ao medo deixa de ser escravo. Ele não se ajoelha para autoridades que vivem da sua confusão. Não se curva a leis que só existem para mantê-lo pequeno. Não se perde em narrativas criadas para manipulá-lo. Ele não é governado por reis, nem por sacerdotes, nem por sistemas, porque compreende que o único trono que existe está dentro dele. Essa verdade foi escondida não porque era frágil, mas porque era indestrutível. E porque, se você a enxergasse, se você realmente entendesse o poder que carrega, todo o império construído sobre o medo desmoronaria em silêncio. O mundo inteiro mudaria de eixo, e muitos que sempre viveram às custas da sua fraqueza perderiam o único poder que tinham, o de controlar o seu pensamento. Quando você compreende que o medo foi usado como instrumento de controle, tudo começa a fazer sentido. Céu e inferno nunca foram lugares físicos para onde você vai depois da morte. Sempre foram estados mentais que você experimenta enquanto está vivo. As escrituras mais antigas deixavam isso claro, mas a versão que chegou até você precisava transformar a espiritualidade em geografia para que as pessoas acreditassem que a salvação estava longe, inatingível, condicionada a intermediários e rituais. Mas a verdade é simples. Céu é ordem, inferno é confusão. Céu é clareza, inferno é medo. Céu é consciência alinhada, inferno é mente fragmentada. Quando Jesus dizia que o reino de Deus está em vosso interior, ele estava apontando para um estado de consciência, não para um local no mapa cósmico. Ele estava ensinando que o mundo externo é apenas o reflexo do mundo interno, que você cria céu cada vez que pensa com fé e cria inferno cada vez que pensa com medo. Não existe castigo divino, existe apenas a consequência natural de uma mente desorganizada. O tormento não vem de Deus, vem da incapacidade de organizar o próprio pensamento. Céu é quando a mente trabalha a seu favor, quando você toma decisões com clareza, quando age com propósito,
quando sua imaginação coopera com seus objetivos. Inferno é quando a mente se torna o próprio inimigo, quando cria cenários que te paralisam, quando repete medos antigos, quando se enche de dúvidas que nunca foram suas. A maior tragédia da humanidade é viver um inferno criado pela própria mente, enquanto espera por um céu que já está disponível, mas não é percebido. O verdadeiro inferno é a mente sem direção. O verdadeiro céu é a mente disciplinada. E esse era o ponto central que as escrituras etíopes deixavam evidente. Quando o pensamento está em ordem, a vida entra em ordem. Quando o pensamento está em caos, a vida entra em caos. Não há mistério, não há punição, não há recompensa arbitrária. Há apenas leis mentais e espirituais funcionando da mesma forma para todos, em qualquer tempo, em qualquer cultura. Essa compreensão foi retirada das versões posteriores, porque ela liberta o indivíduo de qualquer dependência. Um homem que percebe que céu e inferno nascem dentro dele não precisa temer julgamentos, instituições, autoridades espirituais ou intermediários. Ele se torna responsável pela própria transformação. Ele entende que, ao organizar a mente, organiza o destino. E esse tipo de liberdade é intolerável para qualquer sistema que deseja não discípulos, mas obedientes. Por isso apagaram esse significado, porque ele empodera, porque ele desperta, porque ele devolve ao homem aquilo que sempre foi seu, o governo sobre a própria consciência. Se céu e inferno acontecem dentro da mente, então a mente precisa ser compreendida pelo que ela realmente é, a oficina divina. Não no sentido poético, mas literal. Cada pensamento que você produz é uma forma de energia que molda sua percepção, suas decisões e, inevitavelmente, sua realidade. As escrituras etíopes falavam disso com uma clareza quase desconcertante. A mente é o templo de Deus. Não o edifício, não o altar, não o ritual. A mente é ali, no silêncio do pensamento, que o sagrado acontece. E quando você entende isso, entende também que tudo o que existe na sua vida hoje é fruto de alguma semente mental que você plantou, consciente ou inconscientemente. Nada floresce do acaso, nada surge espontaneamente. Tudo se origina de um estado interno que precede qualquer ação externa. Pensamentos são sementes, emoções são o solo, ações são a colheita. E aquilo que você repete mentalmente se torna inevitável fisicamente. Por isso Jesus falava tanto de fé como força criadora, e não como gesto religioso. Quando dizia que a fé move montanhas, ele não estava falando de montanhas físicas, mas das montanhas internas. Medo, dúvida, indecisão, confusão. A fé não é um pedido, é um comando. E um comando só é obedecido quando nasce de uma mente alinhada, não de uma mente dividida. Pensar com fé é pensar com direção. Pensar com medo é pensar sem governo. A verdade é simples e poderosa. Você não é vítima da vida, é arquiteto dela. Tudo o que você alimenta dentro de si cresce. Tudo o que você abandona dentro de si morre. A mente nunca fica vazia. Ou ela está criando a seu favor, ou está criando contra você. O que chamamos de milagre nada mais é do que a manifestação rápida de uma mente profundamente alinhada. E o que chamamos de sofrimento é o resultado natural de uma mente em conflito consigo mesma. É por isso que, para os sábios antigos, o maior pecado nunca foi moral, sempre foi mental. O pecado era simplesmente pensar errado, usar a mente de forma distorcida, confundir-se a ponto de criar a própria ruína. Eles sabiam que enquanto o homem não organizasse seu mundo interior, nenhuma mudança externa seria permanente. De nada adianta mudar hábitos, ambientes ou relacionamentos se a mente continua sem direção, porque ela inevitavelmente reconstruirá do lado de fora o mesmo caos que guarda do lado de dentro. E quando você realmente absorve isso, uma nova consciência nasce, a de que você pode a qualquer momento redesenhar sua existência, que nada está fixo, que nada é destino imutável, que tudo é construção. O homem é um criador em movimento, e a vida é o espelho que simplesmente reflete o que ele decide pensar. Entre os manuscritos preservados na tradição etíope, existe um ensinamento que quase desapareceu do mundo, o Tefersat, a lei da harmonia entre o interior e o exterior. Ele afirma que nada acontece fora antes de acontecer dentro, e que todo caos visível é apenas o reflexo de um caos invisível. É por isso que a vida de muitas pessoas se torna um constante repetir de dores, fracassos e ciclos, porque sem saber, elas carregam dentro de si uma mente dividida, e o mundo apenas ecoa essa divisão. Quando a mente está quebrada,
Fragmentada por medos, dúvidas, crenças herdadas e impulsos conflitantes, a realidade externa se torna um espelho rachado. Nada se sustenta, nada permanece, nada prospera. Você pode mudar de cidade, trocar de emprego, começar um relacionamento novo, mas o mesmo padrão se repete. Não porque o mundo seja injusto, mas porque o mundo está reagindo a um interior que ainda não foi ordenado. O Tefersat dizia: quando o homem está dividido, o mundo o divide. Mas quando a mente está alinhada, quando seus pensamentos caminham na mesma direção que suas intenções, quando suas emoções sustentam o que você deseja construir, quando sua disciplina apoia o propósito que você escolheu, algo extraordinário acontece. O mundo começa a cooperar, as portas se abrem, as pessoas certas surgem, as oportunidades aparecem. Não é mágica, é lei. A ordem interna cria a ordem externa. Os sábios etíopes ensinavam que o universo não responde a palavras, mas a vibração mental por trás delas. Que uma oração feita com medo tem o mesmo efeito que um grito no vazio, enquanto um pensamento organizado em propósito é mais poderoso que qualquer ritual. Eles sabiam que a mente humana é como um sol. Quando está estável e centrada, ilumina e aquece tudo ao redor. Quando está instável, queima e destrói. E talvez o ponto mais importante seja este: a realidade não se impõe à mente. A mente se impõe à realidade. Essa era a essência que Jesus ensinava de forma simbólica e que as escrituras posteriores tentaram suavizar. Ele não dizia seja bom para agradar a Deus. Ele dizia seja claro para criar sua própria vida. O Tefersat reforçava isso, afirmando que cada pensamento é uma ordem silenciosa enviada ao universo e que o universo, como um servo perfeito, responde sem questionar. É por isso que uma mente em conflito cria uma vida em conflito, e uma mente em paz cria uma vida em paz. Tudo que você vive é resposta. Tudo que você vê é reflexo. Tudo que você enfrenta é sombra de algo que começou muito antes. Não no mundo, mas dentro de você. Entre os textos mais antigos, existe um diálogo enigmático que nunca chegou às versões populares das Escrituras. O momento em que o diabo revela onde realmente vive. Ele não descreve um trono, um abismo ou um reino subterrâneo. Ele diz: habito na mente dos que temem. Essa frase, se compreendida, desmontaria séculos de controle, porque ela revela que o diabo nunca foi um monstro, nunca foi um ser com chifres, nunca foi um inimigo externo. Ele sempre foi uma ideia, um estado mental, uma força emocional distorcida que cresce na mesma proporção em que o medo cresce. O diabo não governa corpos, governa crenças. Ele não precisa acorrentar ninguém. Basta convencer a mente a acorrentar a si mesma. E é assim que milhões viveram por séculos, acreditando que eram vítimas, que eram pequenos, que precisavam pedir permissão para existir. O diabo, nos manuscritos etíopes, se apresenta como o arquiteto da dúvida, o sussurro do medo, a desordem interior que torna o homem cego ao próprio poder. E ele diz algo ainda mais profundo, que governa através de 6 medos, tão antigos quanto a humanidade. O medo da pobreza, que paralisa decisões e prende o homem ao mínimo. O medo da crítica, que esmaga sonhos antes de nascerem. O medo da doença, que transforma cada preocupação em prisão emocional. O medo da perda do amor, que faz o homem se submeter, implorar, se diminuir. O medo da velhice, que cria pressa, desespero e comparação. O medo da morte, que mantém a alma acorrentada ao corpo, incapaz de viver plenamente. Esses medos não têm substância, mas ganham força quando alguém acredita neles. E quanto mais a mente se curva ao medo, mais espaço o diabo ocupa. Ele não precisa destruir, ele só precisa que você duvide, porque a dúvida sozinha já destrói tudo. Os sábios etíopes diziam que o inferno não é um lugar, mas um estado em que o homem vive guiado pelos 6 medos, e que o diabo só tem poder sobre aqueles que ainda não assumiram o governo da própria mente. A partir do momento em que o homem passa a pensar conscientemente, a decidir com clareza, a agir com propósito, o diabo perde seu trono, porque ele nunca governou o mundo. Ele governou pensamentos. Se você observar sua vida com sinceridade, verá que cada desvio, cada perda, cada sabotagem veio de um desses medos. Não foi destino, não foi azar, foi o inimigo interno te convencendo a recuar. Mas quando você expõe esses medos à consciência, eles derretem como sombra exposta ao sol. Porque o diabo não teme a fé, ele teme a clareza, ele teme você desperto. Quando os medos começaram a governar a mente humana, surgiu um fenômeno perigoso, a escravidão mental.
E essa escravidão não foi criada por monstros, nem por demônios, mas por homens. Homens que descobriram algo terrível e poderoso, que mente com medo obedece, e mente desperta não se curva. Foi assim que reis, sacerdotes e impérios inteiros construíram sua autoridade, não sobre a verdade, mas sobre o pavor. Eles aprenderam que não precisavam acorrentar corpos se conseguissem acorrentar pensamentos. Então criaram um sistema sofisticado, invisível, silencioso, um sistema de controle baseado em histórias de punição eterna, pecados impossíveis de evitar, maldições inventadas e condenações que ninguém podia provar, mas todos temiam. Eles não precisavam dominar a alma, só precisavam convencer o homem de que ele não podia pensar por conta própria. Bastava um toque de culpa aqui, um gesto de ameaça ali, um sermão repleto de medo. E pronto, a mente se dobrava. A Bíblia etíope revela fragmentos dessa estratégia. Ela mostra como leis espirituais foram distorcidas, como ensinamentos sutis foram transformados em regras pesadas, como metáforas profundas foram reduzidas a mandamentos que paralisam. A tragédia é que o homem aceitou isso como verdade. Ele abriu mão do próprio poder criador para se sentir seguro. Ele trocou liberdade por obediência. Ele trocou pensamento por tradição. Ele trocou o direito de caminhar com Deus pelo conforto de ser guiado por outros homens. E nessa troca, algo valioso foi perdido: a capacidade de confiar na própria mente. Os sábios etíopes avisavam: o homem que duvida de si entrega sua alma ao medo. E é exatamente isso que aconteceu. As pessoas começaram a desconfiar dos próprios impulsos, das próprias intuições, dos próprios pensamentos, como se a mente fosse inimiga. Mas a verdade é o contrário. A mente é o templo de Deus, o lugar onde a centelha divina se manifesta. Quando alguém perde confiança nela, perde tudo. Por isso o controle funcionou. Por isso, séculos de submissão se mantiveram. Porque quando um homem esquece que tem poder, ele se ajoelha sem que ninguém o force. Ele obedece sem que ninguém o mande. Ele segue regras que nem entende. Sacrifica sonhos que nunca questionou. Entrega sua vida a instituições que usam sua devoção como moeda. Essa é a maior escravidão da humanidade. Não a escravidão física, mas a escravidão mental. Aquela em que o homem carrega correntes que ninguém vê, mas que ele sente todos os dias. E essas correntes têm um nome simples: medo. Por isso agora eu quero que você deixe algo declarado aqui nos comentários. Não por mim, mas por você mesmo. Escreva: eu assumo o comando da minha mente. Essa frase é um compromisso, um pacto interno, uma reafirmação da consciência que você está despertando. Quando você escreve, você sela a ideia dentro de si. Você transforma pensamento em decisão. Você transforma decisão em identidade. Quando as escrituras etíopes falam sobre fé, elas não descrevem um ato religioso, mas uma lei da mente, tão exata quanto gravidade. Para esses sábios, fé não era súplica, nem esperança, nem tentativa de convencer Deus a intervir. Fé era pensamento organizado direcionado para um propósito definido. Era ciência, não superstição. Método, não milagre. Eles afirmavam que toda criação, espiritual ou material, começa na mente, passa pela crença, se move pela decisão e se concretiza no mundo físico. O erro da modernidade foi transformar fé em ritual, torná-la algo externo, performático, emocional. Mas, na origem, fé não era sobre gestos ou palavras, era sobre estrutura mental. A Bíblia etíope descreve a mente humana como um solo vivo e diz que cada pensamento é uma semente lançada nele. Se a semente é confusa, o fruto será confuso. Se a semente é ordenada, o fruto será abundante. O problema não é que o homem não tem fé, é que ele tem fé desorganizada. Ele deseja prosperidade, mas pensa escassez. Ele deseja amor, mas pensa rejeição. Ele deseja paz, mas pensa conflito. Sua fé é contraditória, e a vida responde à contradição com confusão. Dúvida, por outro lado, é descrita nos manuscritos etíopes como energia mental dispersa. Não é fraqueza moral, não é falta de religião. É simplesmente a incapacidade de sustentar uma ideia com força suficiente para moldar a realidade. A dúvida fragmenta, quebra, dispersa. Ela age como vento que arranca a semente antes de germinar. Nada floresce na mente dividida. Por isso, esses textos antigos repetem uma frase poderosa: como o homem pensa em seu coração, assim ele é. O coração, aqui, não é o órgão, mas o centro da convicção. É o lugar onde o pensamento deixa de ser teoria e se torna verdade interior. Quando o homem acredita profundamente, cria profundamente.
Quando acredita superficialmente, nada se move. A fé, então, é a capacidade de manter o pensamento estável o suficiente para que o universo responda. Não é esperar, não é tentar, é comandar, é emitir uma ordem silenciosa que o invisível reconhece. E quando você entende isso, percebe que a salvação nunca esteve fora, nunca esteve nos templos, nunca esteve nos rituais. A salvação, segundo esses textos antigos, não era um prêmio concedido a quem segue regras, mas um estado mental conquistado por quem organiza o próprio pensamento. Não tinha nada a ver com castigos eternos ou recompensas celestiais. Tinha a ver com ordem interna. O homem se salva quando recupera o governo da própria mente. Ele se perde quando entrega esse governo ao medo, à dúvida, à influência externa. Essa era a mensagem simples, direta e transformadora. Salvar-se é aprender a pensar corretamente. Os etíopes afirmavam que o mundo inteiro é governado por leis invisíveis e que a mais poderosa delas é a lei da mente. Não importa quanto alguém reze, jejue, clame ou suplique, se sua mente estiver em desordem, sua vida refletirá essa desordem. Da mesma forma, não importa se alguém carrega culpas, falhas ou passado difícil, se sua mente se organiza, suas circunstâncias se reorganizam com ela. Tudo começa dentro. E aqui está algo que poucos compreendem. Um pensamento mantido com convicção é mais poderoso do que 1000 palavras repetidas sem consciência. A fé verdadeira não é barulho, é foco, é estabilidade. É manter a mente fixa no propósito, mesmo quando o mundo externo parece contradizer tudo. É olhar para o invisível como se já fosse visível. Porque, como a Bíblia etíope diz, o universo responde ao coração antes de responder aos olhos. Por isso, a verdadeira fé não teme o tempo. Não se assusta com atraso, não se abala com silêncio, não se quebra diante da dúvida alheia. Ela compreende que toda manifestação tem um ciclo e que esse ciclo sempre começa na imaginação disciplinada. A fé é o arquiteto, a ação é o tijolo, a realidade é a obra final. E eis a verdade que foi escondida por séculos. Você não precisa que ninguém interceda por você. Não precisa pedir permissão ao mundo. Não precisa esperar que o invisível desça até você. Você é quem sobe, você é quem cria, você é quem ordena. A mente humana, alinhada em propósito, é o instrumento criador mais poderoso que existe na Terra. É por isso que temor, dúvida e submissão foram tão incentivados por instituições ao longo da história. Porque uma mente que pensa com clareza é perigosa. Uma mente que não depende de medo não pode ser controlada. Uma mente que entende sua própria lei não se ajoelha para nenhuma outra. E para manter o homem fraco, trocaram sua fé mental por fé ritual. Substituíram poder interior por obediência externa. Fé é ciência, fé é lei, fé é estrutura, fé é mente. E quando sua mente está organizada, nada no universo pode impedir aquilo que você está destinado a criar. Os antigos etíopes afirmavam que a verdadeira guerra espiritual nunca aconteceu entre anjos e demônios, nem entre céu e terra. Ela sempre aconteceu dentro da mente humana. Eles diziam que o maior campo de batalha do universo é silencioso, invisível e íntimo. É o espaço entre um pensamento e o próximo. E é nesse espaço que a vida se define. É ali que se decide quem governa, o medo ou a fé, a dúvida ou a clareza, o desespero ou o propósito. Quando Jesus dizia, paz, aquieta-te, ele não falava apenas ao vento ou ao mar, ele falava à mente humana. Ele ensinava que uma mente ruidosa não consegue ouvir a própria verdade. Uma mente inquieta não consegue perceber direção. Uma mente tomada por medo não consegue receber inspiração. E é por isso que a primeira grande vitória espiritual não é conquistar algo no mundo externo, mas conquistar silêncio dentro de si. Não o silêncio dos ouvidos, mas o silêncio do coração. Aquele momento raro em que o medo perde a voz e a consciência recupera o trono. O caos mental sempre começa pequeno. Uma preocupação, uma comparação, uma culpa antiga que volta à superfície. Mas quando não é confrontado, cresce como sombra. E esse caos não é natural. Ele é a voz do inimigo interno, tentando fragmentar sua energia, tentando dispersar seu foco, porque o medo só reina quando a mente está confusa. A dúvida só cresce quando a mente está barulhenta. A escuridão só vence quando você esquece que pode acender a luz. Os textos etíopes ensinam algo poderoso. A mente é um espelho. Ela reflete o que você sustenta. Se você sustenta imagens de fracasso, o espelho devolve fracasso. Se sustenta imagens de ameaça, o espelho devolve ansiedade. Se sustenta imagens de propósito,
o espelho devolve direção. Por isso, silenciar o caos não é luxo espiritual, é disciplina de sobrevivência mental. Significa recusar pensamentos que não pertencem à vida que você quer construir. Significa proteger sua atenção como quem protege um tesouro. Significa não permitir que memórias antigas ditem seu futuro, que opiniões alheias dirijam seu destino, que medos herdados decidam seu caminho. O silêncio interior é a chave que abre o acesso à inteligência infinita, não um Deus distante, mas a fonte criadora que sempre esteve em você. Quando a mente se aquieta, a intuição fala. Quando a mente se ordena, o caminho aparece. Quando a mente se alinha, o universo responde. E é nesse silêncio que você lembra quem realmente é. Os manuscritos etíopes afirmam que existe uma lei tão poderosa, tão simples e tão absoluta, que se os homens a compreendessem, nunca mais temeriam o futuro. A mente cria a realidade. Eles diziam que o homem é o único ser na Terra que constrói mundos invisíveis dentro de si e depois os vê se materializarem do lado de fora. Nada acontece no corpo antes de acontecer na mente. Nada nasce nas circunstâncias antes de nascer no pensamento. Nada aparece no caminho antes de aparecer na imaginação. Essa era a revelação mais perigosa, porque um homem que entende isso não pode ser manipulado. Ele sabe que não é vítima do destino, e sim arquiteto. Sabe que não é prisioneiro das circunstâncias, e sim criador delas. Ele percebe que cada emoção, cada decisão, cada imagem mental é uma ordem enviada ao universo e que o universo não discute, ele obedece. Os textos descrevem o pensamento como uma ordem vibratória, uma forma de energia que organiza a matéria. Fé organiza, medo desorganiza. É por isso que duas pessoas vivendo na mesma cidade, com as mesmas oportunidades, podem ter vidas completamente diferentes. Uma pensa em propósito e cria direção. A outra pensa em ameaça e cria caos. A realidade se molda à forma da mente que a observa. A Bíblia etíope revela algo ainda mais profundo. O inferno não é punição, é criação inconsciente. Quando a mente é dominada por medo, dúvida e pensamentos dispersos, ela cria um mundo caótico, cheio de obstáculos, perdas e repetições. Não é destino, não é maldição, é apenas a lei funcionando sem consciência. Da mesma forma, o céu não é recompensa, é criação consciente. Quando a mente está organizada, clara e alinhada com o propósito, a vida responde com fluidez. As coincidências surgem, as oportunidades se multiplicam, as portas se abrem, não porque Deus favoreceu, mas porque você aprendeu a usar a lei que sempre esteve atuando silenciosamente. A verdade é simples. Todo homem está criando o tempo todo, querendo ou não. A maioria cria sem perceber, movida por medos que herdou, por ideias que absorveu, por crenças que nunca questionou. Poucos criam com intenção, escolhendo pensamentos como quem escolhe sementes. E aqui está o ponto central. O universo não julga. Ele apenas responde. Ele não diz, isso é bom ou isso é ruim. Ele pergunta apenas, isso está sendo pensado com convicção? Se sim, ele manifesta. Se não, ele dispersa. A realidade, então, não é algo que acontece com você. É algo que acontece através de você. Os sábios etíopes descreviam um governo que nenhum império da Terra conseguiu superar. Um governo tão silencioso que reina até hoje. O império do medo. Ele não tem exército, não tem bandeira, não tem fronteiras. Ele governa através de pensamentos, não de armas. E seu trono não está no mundo externo, mas dentro da mente humana. Esse governo invisível opera por meio dos 6 medos: pobreza, crítica, doença, perda do amor, velhice e morte, que atuam como ministros de um reino que só existe porque as pessoas nunca aprenderam a governar seus próprios pensamentos. O medo é eficiente porque é íntimo. Ele fala com a sua própria voz. Ele se disfarça de prudência, de bom senso, de realidade. Ele se infiltra em suas decisões, molda seus hábitos, dita suas escolhas e, sem que você perceba, rouba anos de vida que poderiam ter sido extraordinários. Os manuscritos etíopes revelam a verdade mais devastadora sobre esse império. Ele só existe porque você acredita nele. O medo não tem substância. Ele é sombra. E sombra só existe onde a luz não chega. A luz aqui é consciência. Quando você olha para o medo de frente, ele não resiste. Quando você entende de onde ele veio, ele perde o poder. Quando você decide pensar por si mesmo, ele se dissolve. E é aqui que a mensagem perdida de Jesus se torna clara. Ele veio para libertar o homem do medo, não para alimentá-lo.
Ele veio para lembrar que o reino de Deus não está distante, está no domínio da mente. Ele veio para ensinar que fé não é fuga, é comando, que o verdadeiro inimigo nunca esteve fora, mas dentro, que o homem não é servo, é criador, que nenhum poder na terra pode escravizar uma mente que aprendeu a pensar com clareza. O governo do medo cai no mesmo instante em que você assume o governo da própria consciência, quando você decide o que entra e o que sai, quando você escolhe o que sustentar, o que abandonar, o que acreditar, quando você percebe que sua mente é o trono de Deus e que cada pensamento é uma ordem que molda seu destino. E agora, depois de tudo o que você ouviu, respire fundo, porque o momento da sua libertação chegou. Você não foi criado para andar curvado, nem para viver pequeno, nem para se ajoelhar diante de ideias que te enfraquecem. Você foi criado para comandar sua realidade, para pensar com força, para decidir com propósito, para agir com fé, para construir o céu dentro de si e refletir esse céu no mundo. O governo invisível do medo só tem um inimigo, um homem desperto. E a partir deste momento, esse homem é você. Se essa mensagem tocou sua mente e acendeu algo dentro de você, escreva nos comentários: eu escolho a fé sobre o medo. Isso vai consolidar o poder dessa verdade dentro de você. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino. Isso mostra que você está comprometido em despertar, crescer e recuperar aquilo que sempre foi seu, o domínio da própria mente. Obrigado por estar aqui. Cuide da sua mente. E lembre-se sempre, o reino de Deus está dentro de você. E o mundo obedece a quem aprende a governar o próprio pensamento.